Olá! Através desse vídeo iremos fazer uma breve abordagem sobre teste de software. Os componentes da equipe são André Neri e Janderson. Agenda. Vamos falar sobre uma breve introdução, fazer as fases fundamentais e metas dos testes de software, falar sobre os tipos de teste e os projetos de caso de teste. Através desse vídeo, iremos mostrar a necessidade do processo de teste de software nos projetos de desenvolvimento de software. Vamos demonstrar as técnicas, os tipos, as fases, as ferramentas, modelos e normas envolvidas na execução dos testes, com o intuito de obter um ótimo nível de qualidade dos softwares gerados. No decorrer do desenvolvimento de um sistema, existe uma grande possibilidade de erros, principalmente de falha humana. A fim de detectar e corrigir esses erros, utilizamos os testes, que, segundo Fischer, teste tem como foco a detecção de defeitos e existem muitos meios de tornar mais eficientes e efetivos os esforços a eles relacionados. Nos projetos de desenvolvimento de software, os testes estão diretamente relacionados com a qualidade, como é citado por Pressman. A atividade de teste de software é um elemento crítico da garantia de qualidade de software e representa a última revisão de especificação, projeto e codificação. Na maioria dos casos, os testes de software custam cerca de 40% dos recursos total do projeto. Mas, quando se trata de sistemas críticos, por exemplo, controle de voo, monitoração de reatores nucleares, o custo pode chegar a 5 vezes mais do que outras etapas do projeto. Porém, nem todas as empresas dedicam-se a essa etapa adequadamente, alegando prazo curto, custo elevado, falta de profissionais adequados, complexidade do software e até mesmo a falta de conhecimento dos benefícios dos testes de software. Fases fundamentais e meta do teste de software. Os sistemas são divididos em duas fases de testes: os testes de componentes, onde são testados em partes, e testes de sistema, quando o sistema é completamente testado. O alvo do teste de componente é através de componentes individuais, são as funções, objetos ou componentes reusáveis do programa, localizar defeitos. Já o objetivo do teste de sistema é integrar os componentes, formando o sistema completo. Assim, verifica se o sistema atende os requisitos funcionais e não funcionais e se comporta de maneira esperada. E se alguma imperfeição passar pelo teste de componente, poderá ser corrigida pelo teste de sistema. Os testes de software visam duas metas. A primeira meta é demonstrar ao desenvolvedor e ao cliente que o software atende aos requisitos, demonstrando pelo menos um teste por requisito que esteja na documentação. Através de um conjunto de testes, é esperado que o programa seja executado como esperado, sem nenhum tipo de erro. A outra meta é descobrir falhas ou defeitos no software que apresenta comportamento incorreto, não desejável ou em não conformidade com suas especificações, onde são removidos travamentos, interações indesejáveis e dados corrompidos. Essa meta usa o teste de defeito, utilizando casos de teste para demonstrar defeito. Desta forma, a principal meta dos testes de software é provocar para os desenvolvedores e clientes que o programa está apto para ser utilizado. Tipos de teste. Como observamos anteriormente, os testes são divididos em testes de componentes e testes de sistemas. Esses testes contêm subdivisões que facilitam os testes em cada etapa do projeto. Vamos iniciar falando sobre as fases do teste de sistema, que possui teste de integração, teste de release e teste de desempenho. Depois vamos para as fases dos testes de componentes, que abrange teste de interface. Teste de integração. Esse teste está ligado à descoberta de defeitos do sistema, onde é acessado o código-fonte do sistema e todo o problema encontrado tenta-se localizar a origem e identificar os componentes afetados. O teste de integração verifica se efetivamente os componentes funcionam em conjunto, se são chamados corretamente e se trocam dados no tempo certo.
A estratégia da integração top-down é a criação do esqueleto de sistema e depois a adição dos componentes a ele. Já a integração bottom-up é a integração dos componentes de infraestrutura que fornecem serviços comuns, exemplo, acesso à rede e ao banco de dados, e depois adicionar os componentes funcionais. A estratégia mais utilizada é a combinação dessas duas estratégias anteriores com os componentes de infraestruturas e funcionais adicionados em incrementos. Teste de integração. O principal problema do teste de integração é a localização dos erros. Para facilitar a descoberta de erros, é usado a abordagem incremental para integração e teste de sistema. Primeiramente, tem que integrar uma configuração mínima do sistema e testar. Depois, vai adicionando componentes e executando novos testes, como é mostrado na figura acima, onde A, B, C, D são componentes. T1, T2, T3, T4, T5 são testes. Teste de release. Com o propósito de mostrar que o programa atende aos requisitos, o teste de release, também conhecido como teste de caixa preta e teste funcional, tem um foco na funcionalidade e não na implementação. Procura encontrar erros nas funções incorretas ou ausentes, erros de interface, erros nas estruturas de dados, erros de desempenho e erros de inicialização e finalização. O método particionamento de equivalência é utilizado para definir um caso de teste que encontre classe de erros, para reduzir o número de casos de teste, avaliando as condições de entrada através de um conjunto de estados válidos ou inválidos, conhecido como classe de equivalência. Na imagem acima, ilustra um modelo de teste caixa preta, onde são fornecidas as entradas para os componentes do sistema e são examinadas as saídas. Caso a saída não for prevista OR, o teste detectou um erro. O intuito é fornecer entradas com alto índice de falhas, LR, como forçar resultados de cálculos muito grandes ou muito pequenos, forçar a geração de saídas inválidas, repetir a mesma entrada e forçar entradas que causam overflow de buffers. Teste de desempenho. Depois que todos os requisitos funcionais foram testados e todas as funções exigidas estão funcionando, é chegada a hora de começar a fazer os testes não funcionais. E um dos pontos que são bastante exigidos é o desempenho. O teste de desempenho tem um conjunto de outros testes envolvidos, como teste de estresse, teste de volume, teste de tempo, teste de ambiente, teste de qualidade, teste de recuperação e teste de manutenção. Porém, o teste de estresse é o mais utilizado. Na maioria dos casos, os sistemas são projetados para atender um número específico de usuários ou transações. O teste de estresse testa o programa além da carga máxima, até que ele falhe. O objetivo desse teste é verificar qual será o impacto do sistema caso aconteça de ultrapassar o limite projetado e verificar se vai haver surgimento de novos defeitos depois do limite atingido. Teste de interface. Os erros de interface dos componentes compostos não podem ser identificados através de testes de objetos ou componentes individuais, sendo encontrado apenas na interação entre as suas partes. A figura mostra o processo de teste de interface, quando uma visão que o teste não é realizado nos componentes individuais, e sim na interface do componente composto. O projeto de caso de teste é o conjunto de entradas e saídas esperadas que sejam utilizados tanto nos testes de sistema como de componentes. Para realizar o projeto de caso de teste, é escolhida uma característica do sistema que será testado. Então, ocorre uma seleção das entradas que vai ser executado no teste. Depois, verifica-se se as saídas correspondem com o esperado. Podemos utilizar, basicamente, três abordagens na elaboração do projeto de caso de teste, que são teste baseado em requisito, teste de partições, teste estrutural e teste de caminho com a estratégia de teste estrutural. Teste baseado em requisitos. Na etapa de requisitos do sistema, tem que ser definido que os requisitos devem ser testáveis, ou seja, os requisitos devem ser escritos com o intuito de ser testados futuramente, para verificar se os requisitos foram atendidos como solicitado.
Portanto, teste baseado em requisitos é o conjunto de testes elaborado para cada requisito registrado na fase de levantamento. Essa técnica é essencial para verificar requisitos vagos ou ausentes. O teste baseado em requisito é um teste de validação, isto é, ele demonstra que o sistema tem os seus requisitos adequadamente implementados. Iremos ver um exemplo prático, onde é listado um requisito de um sistema e seus possíveis testes. O requisito é o seguinte: o usuário será capaz de procurar todo o conjunto inicial do banco de dados ou selecionar um subconjunto dele. Os possíveis testes para requisitos são: iniciar as buscas de usuário pelos itens cuja presença ou ausência são conhecidas, quando o conjunto de bancos de dados incluírem um ou mais bancos de dados. O outro teste é selecionar mais de um banco de dados de um conjunto de bancos de dados e iniciar as buscas pelos itens cuja presença ou ausência são conhecidas. Concluímos que para cada requisito pode ser feito vários testes para assegurar que o requisito foi devidamente concluído. Teste de partições. O teste de partições visa identificar todas as partições do sistema ou componentes e que as entradas e saídas de casos de teste sejam alocadas dentro dessas partições. As identificações de partições são feitas por meio de especificações na documentação ou através da experiência dos projetistas, que prevê classes que podem conter valores de entrada com grande probabilidade de erros. Teste estrutural. Também conhecido como teste de caixa branca, o teste estrutural é uma abordagem onde os testes são derivados do conhecimento da estrutura e da implementação do software. Avalia o comportamento interno do componente de software. Essa técnica trabalha diretamente sobre o código-fonte do componente de software para avaliar aspectos tais como teste de condição, teste de fluxo de dados, teste de ciclos, teste de caminhos lógicos e códigos nunca executados. O testador tem acesso ao código-fonte da aplicação e pode construir códigos para efetuar a ligação de bibliotecas e componentes. Esta é uma técnica de teste geralmente realizada pelos desenvolvedores, que trabalham diretamente com o código-fonte do sistema. Teste de caminho. O teste de caminho tem o objetivo de percorrer cada componente ou sistema por completo, testando as condições tanto verdadeiras como falsas. O número de caminhos é relativamente proporcional ao tamanho do sistema. Logo, é mais viável a utilização do teste de caminho na etapa de teste de componentes. O teste faz com que, pelo menos uma vez, cada caminho seja executado. As considerações finais. Concluímos que o processo de teste de software faz com que a qualidade, a credibilidade, a confiança e a competitividade do software cresçam. Aprendemos também que os testes estão subdivididos e que, a depender da necessidade, podemos utilizar a combinação de 2 ou mais testes e que devemos planejar e deixar uma boa quantidade de recursos para essa etapa do projeto e que, em alguns casos, chega a ser a etapa mais importante do projeto de desenvolvimento de um sistema. Referências. Final.